Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você perdeu alguma das aulas deste curso, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Mensagem da Cruz, com Evandro Correa. E veja a aula, qualquer uma das aulas, também as pregações que há lá. Também nos ajude se inscrevendo em meu canal. Muito obrigado, meus queridos. Nós chegamos agora, querido amigo e amiga da rede, na nossa última aula deste maravilhoso curso. Eu espero que tenha sido edificante para você, que tenha acrescentado na sua fé e no seu conhecimento. Eu tenho certeza que Deus é fiel para fazer uma obra grandiosa na sua e na minha vida. Aleluia. Que Deus o abençoe, viu, querido? Nós vamos ver agora a última aula, aula de número 32. Muito bem. Nós vimos na aula passada as várias teorias a respeito dos últimos eventos apocalípticos que hão de vir. Como eu disse na aula passada, não importa qual a linha de interpretação sua, hein? Qual a visão que você acredita dentre as várias que tem. O que importa é que nós creiamos que esses eventos de Apocalipse ocorrerão. E nós creiamos na palavra de Deus, porque ela é verdadeira e não falha. Nenhuma das promessas e das profecias caiu por terra, então essas também não vão cair. Amém? Haverá o arrebatamento, haverá a grande tribulação, o galardão para os eleitos, a festa das bodas do Cordeiro. Esses assuntos nós vimos na outra aula. E, como eu disse, nós precisamos acreditar que isso vai acontecer. Não importa o tempo, né, a ordem, mas vai acontecer. Nós precisamos acreditar também que os salvos que receberam Jesus estarão no céu. E aqueles que rejeitaram Jesus e a sua palavra estarão no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, por todo sempre. Isso nós precisamos acreditar, porque isso vai acontecer, está dentro da palavra de Deus. Então, vai. Amém, queridos? Nós vamos dar sequência aonde paramos da última aula. Após o arrebatamento, a grande tribulação e as bodas do Cordeiro. Se você ainda não viu, vai lá para acompanhar direitinho. Agora, dando sequência, vamos falar do milênio. Vamos ver em Apocalipse capítulo 20, o verso de 1 a 6. E onde fala do milênio. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou-os por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, João viu, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. E não receberam o sinal
em sua testa, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Aleluias, glórias a Deus. Meus queridos, existem várias teorias sobre o milênio. Os pré-milenismo, o pós-milenismo, amilenista, dispensacionalistas e dispensacionalistas progressivo. Olha só, são várias teorias dos teólogos sobre esse evento. Vou citar algum deles. O pré-milenista, eles acreditam que Jesus vem com os salvos à terra, inaugura o milênio, então por 1000 anos vai haver na terra o reino de Deus, onde reina a paz e a justiça. E no final dos 1000 anos, Satanás, que estava preso durante todo esse tempo, ele é solto. E aí ele vai tentar enganar os que estiverem, e aí ele vai ser lançado no lago de fogo. E aí chega a eternidade. A segunda visão é os pós-milenistas. Por 1000 anos vai ocorrer uma intensa pregação do Evangelho. E Jesus volta no final desses 1000 anos, com o povo já convertido, o inimigo ele que estava preso para não impedir a pregação, né? Aí ele vai ser solto e ele vai tentar enganar e vai ser lançado no fogo, no lago de fogo. Inicia-se a eternidade. A terceira teoria é amilenista. Tudo é figurado. Entre a morte e a ascensão de Jesus e a segunda vinda, existe o reinado espiritual de Cristo na igreja, dentro do homem. Os mortos no Senhor já reinam no paraíso. E quanto a Satanás, ele está preso, no sentido que ele está limitado para não impedir a proclamação do Evangelho. Então, quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição dos mortos, o julgamento, onde o diabo e todos que não aceitaram a Jesus vão para o lago de fogo e enxofre, e os salvos vão para a glória eterna. Então essas são as visões. Este é o penúltimo evento escatológico e as teorias que eu passei. Agora nós vamos para o último evento antes da eternidade. O juízo final, o julgamento do trono branco. Nós vamos ver Apocalipse 20, do 7 ao 15, que relata o julgamento final. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraiá dos santos e a cidade amada.
mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite são atormentados para todo o sempre. Meus queridos, glória a Deus, viu? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, queridos, isso é sério, meus queridos irmãos. Muito sério isso, viu? Sobre esse evento, eu não vou citar teorias teológicas. Estudaremos o que lemos agora na palavra de Deus. Passados então os 1000 anos, Satanás, que estava preso, ou então impedido de atrapalhar a pregação, né? Ele foi solto e saiu a enganar as nações. E reuniram-se grande rebelião contra Deus e seu povo. Então desceu fogo do céu e os devorou. Então o diabo enganador foi lançado no lago de fogo e enxofre. Glórias a Deus. Pronto. Nesse evento chegou o fim eternamente. Os enganos do diabo. Aleluias, glórias a Deus. E aí segue-se agora o juízo final. Pensa então, meu querido amigo e amiga, na cena. Um grande trono branco, o Senhor Deus sentado sobre ele, todos os salvos em Cristo presente, eu e você, meu querido. Mas nós não seremos julgados, viu? Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, então não há julgamento para nós. Aleluias, glórias a Deus. Nós iremos estar presentes no tribunal de Cristo. Nós vimos na outra aula. Agora, o tribunal de Cristo, a gente vai estar lá para receber o galardão, não para condenação. Agora, esse aqui do juízo, nós estaremos presentes para ver e não para ser julgado. 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo e os anjos caídos? Glórias a Deus. Então estaremos lá no julgamento final para assistir, estar junto com o Senhor. Então, João viu e nós imaginamos. Versículo 12. Todos os mortos desde o tempo de Adão até o último homem, agora ressuscitados, e abriram-se livros, 2 livros. Um deles consta todas as coisas que falou, fez e não fez, cada um de todos os seres humanos que aqui viveram. Esse livro será aberto e lido diante de todos.
Porém, não é esse o livro que levará ninguém para o lago de fogo. Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça e não por obras. Mas esse livro indica que o nome do indivíduo não está no outro livro que a gente já vai ver, viu? Queridos. Ou seja, as obras não vão levar ninguém nem para o céu, nem para o inferno. Mas este livro das obras, ele aponta se a pessoa teve uma vida com Deus ou não. Pelas suas obras os conhecerei, diz a palavra. O verso 15 diz: aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado vivo no lago de fogo e enxofre por todo o sempre. Para ter um nome no livro da vida do Cordeiro, eu e você, basta nós aceitarmos a Jesus e a sua obra na cruz por nós. Pedirmos perdão pela velha vida de pecado e seguirmos ele em novidade de vida. É isso, meu querido. Também a morte e o inferno, ela também irá para o lago de fogo e enxofre. A palavra acabou de dizer aqui o que nós lemos. Aleluia. Muito bem, meus amigos. Essa etapa também foi concluída. Chegamos ao último e eterno evento da história humana. Nós que começamos esse curso com a criação do mundo e do universo, chegamos agora à eternidade. E nós vimos em 32 aulas a longa jornada dos filhos de Deus. E nós chegamos agora nos novos céus e nova terra. Aleluias. Vamos ver Apocalipse capítulo 21, que conta este evento. Primeiro nós vamos ler do 1 ao 11. Aleluias, glórias a Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, aleluias, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluias! E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei-lhe da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluias, glórias a Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros
e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus queridos. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou-lhe comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Oh, glórias a Deus, aleluias. Agora eu vou lá no verso 22 de Apocalipse 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Vamos seguir agora no capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Aleluias. E disse-me, o verso 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, a Bíblia. Aleluias. E João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e vendo, ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda,
e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Aleluias, glórias a Deus. Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, da criação à eternidade. É Jesus Cristo, o Senhor do universo. Glórias a Deus. Meus queridos, eu entendo que não há necessidade de explicar esta palavra, porque ela se explicou por si só com relação à eternidade. É a sua, é a minha morada eterna, junto ao Pai. Aleluias, glórias a Deus. Para encerrar, eu vou passar para você qual o estado atual dos humanos que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo, o estado atual, hein? E também o que é necessário para estar na Nova Jerusalém, ou então ir para o Lago de Fogo. Aqueles que morreram primeiro em Cristo e sem Cristo, primeiro, é isso que nós vamos falar, que morreu com Cristo e sem. Uma teoria diz que quem morreu está dormindo, aguardando o arrebatamento. Outra teoria diz que o espírito já está junto de Deus, não dormindo, mas também aguardando a ressurreição do corpo. Bem, Lucas 23:43 disse Jesus ao preso que estava ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, que embora diversas vezes diz da morte os que dormem em Cristo, em Filipenses 1:23, ele enfatizou que desejava partir e estar com Cristo. Ou seja, aí é a impressão que ele estaria acordado, então, né? Também, por fim, a parábola de Jesus, o rico e o Lázaro, explica bem isso, hein? Lázaro, ele era temente a Deus, né? E morreu, e foi para o seio de Abraão. E lá estava consolado. Já o rico, soberbo, morreu e desceu ao Hades. E em tormento ele estava, a palavra do Senhor diz. Então, o que nós vemos aqui é que os dois estavam acordados e lúcidos. Tanto Lázaro no seio de Abraão, como o rico em tormento no Hades estavam acordados, né? Bem, o que nós precisamos saber é: quem morre em Cristo estará com ele, e quem morre sem Cristo estará longe de Deus. Seja dormindo ou acordado o espírito até o arrebatamento, estará com Jesus ou sem Jesus. Isso é que nós precisamos saber. Bem, para concluir este curso, como eu posso entrar na eternidade com Deus? Bem, tanto quem vai para o céu como quem vai para o inferno vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Olha João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, tanto quem vai para o céu como quem vai para o inferno irão ressuscitar. Então, todos vão ressuscitar. Porém, a questão é, nós já dissemos,
ou vai estar com Deus na glória, ou vai estar no lago de fogo e enxofre. Veja, Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção em Cristo. Então, todo homem sem Jesus está fora da glória de Deus, que estão destituídos da glória. Não adianta ser bonzinho, fazer boas obras. Se não estiver em Cristo, está destituído da glória de Deus, porque todos pecaram. Só é justificado quem está em Cristo Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Olha João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 6,68. Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Quer dizer, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Deus Senhor? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, toda a humanidade. Aleluias. E aí quem o reconhece, ele busca. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluias. Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Oh, glórias, aleluia, meu querido. É isso aí, meu querido amigo. Tudo esclarecido, né? Toda a história humana, lógico que não em detalhes, né? E como ir para o céu e como ir para a condenação. Nós entendemos, então, que a única forma de se livrarmos do lago de fogo e enxofre é reconhecer a obra de Jesus, pedir perdão e se entregar a Ele, se batizar nas águas e andar com Jesus, e estar com Jesus e aguardar a volta de Jesus. Aí sim, é só esperar o Senhor voltar para estar na Nova Jerusalém, a eternidade com Deus. É isso aí, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Com essas palavras, nós concluímos o nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Chegamos na eternidade. Glórias a Deus. E nós um dia chegaremos na eternidade. Sim, está próximo. Diante de tudo o que está acontecendo, vemos. Está próximo o dia a que esses eventos vão ocorrer. Nós ainda não sabemos quando, mas que está próximo está pelos sinais. E iremos passar por todos esses eventos e entraremos pelas portas na Nova de Jerusalém. Em nome de Jesus, estaremos lá por todo o sempre. Enquanto isso, meus queridos, o que nós precisamos fazer hoje? Perseverar em seguir ao Jesus. Ser obediente à sua palavra e à sua vontade. Pedirmos perdão pelas nossas falhas. Irmos à igreja, adorar a Ele. Fazer memória dEle, tomando a Santa Ceia. E adorando a Ele sempre.
Meu querido amigo e amiga da rede, concluímos o nosso curso. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não viu algum das aulas, pode voltar lá na minha lista de vídeos e ver as aulas, também as outras pregações. Muito em breve, se Deus assim permitir, faremos outros cursos e outras mensagens. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus. Aleluias.